Amém. Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui na feira do Tijolão, para estar pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui anunciar a mensagem do Reino de Deus, enquanto ainda o Senhor está nos dando da sua misericórdia. Mais uma maravilhosa noite, mais uma oportunidade maravilhosa o Senhor nos concedeu. Vou deixar aí para os irmãos gravando. Espero que o áudio fica bom aí para os irmãos. Eu estou usando um microfone externo aqui agora, colocado aqui na minha camisa. Estou, Senhor, quase a perecer. Meu timor, tu és Jesus, pode me valer. Irmãos, aí como não sei se o microfone vai funcionar, não sei se vai dar certo, eu vou usar a câmera também para gravar a pregação. E se eu perder um, eu tenho outro. A passada em Jesus com alegria amada o céu está. Essa é a câmera nova, irmão. Essa aqui é só para as pregações. Pequena. Aleluia, 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 graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui estamos para pregar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, não em nome de uma instituição ou alguma religião, porque de fato nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. O único nome dado nos céus ou na terra pelo qual podemos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. Por isso eu não estou aqui em nome de nenhuma senhora, mas em nome do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Por isso eu não estou aqui em nome de nenhuma rainha do céu, mas sim em nome do Rei dos Reis e Senhor dos céus. Eu quero ler uma palavra que está escrita no livro do profeta Oséias, capítulo de número 9, ou melhor, capítulo de número 8, está escrito: está escrito assim na palavra de Deus. Profeta Oséias, capítulo de número 6, vinde e tornemos ao Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele mesmo abriu a ferida, e Ele mesmo pode fechar a ferida. Nós sabemos que fiéis são as feridas abertas pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma espada. E como uma espada afiada, a palavra de Deus ela abre feridas. Mas também nós sabemos que a mesma palavra que abre a ferida, ela também fecha as feridas. Por isso que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes que faz divisão entre
alma, espírito, boas intenções e más intenções. E essa palavra é apta a discernir as boas intenções do coração do homem. De fato, é isso que a palavra de Deus ela proporciona. Fazer entender qual é o caminho bom e o caminho mau, o caminho que te leva à salvação e o caminho que te leva à condenação. A mesma palavra ela fere o orgulho, ela fere um coração orgulhoso, um coração que na verdade muitas vezes é mimado porque as pessoas estão acostumadas a ouvir palavras de bajulação. E essa palavra ela fere o orgulho, ela fere a soberba do coração do homem. A verdade ela fere a mentira. A verdade ela fere todo engano. E a palavra de Deus ela é uma espada que abre feridas. Muitas vezes as pessoas elas se sentem feridas pela palavra. Como outrora eu estava pregando num certo lugar, nessa cidade ainda, e alguém falou, essa palavra que você pregou, pois ela feriu a minha alma. Só que o próprio Deus diz assim em Oséias capítulo 6, o mesmo que abriu a ferida é fiel para fechar a ferida. Fiéis são as palavras de Deus, mas ela mesma nos sarará. Assim diz a palavra de Deus, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, viveremos diante dele. A palavra ela fere o ego e o orgulho, mas ela também cicatriza a alma para que possamos estar com a alma diante de Deus, limpa, curada diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Pois então, prossigamos e conheçamos em conhecer ao Senhor e a sua saída, como a alva certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Assim a palavra de Deus, nós devemos prosseguirmos para termos um encontro com Deus. A paz, amado. Para conhecermos ao Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem que conhecem a Deus, de fato conhecem a Deus. Lá no profeta João, ou melhor, primeiro livro de João diz, aquele que diz, eu conheço e não pratica suas palavras, é mentiroso e nele não está, pois a verdade. E nós sabemos que nenhuma mentira, ela provém de Deus, não provém da verdade, senão de Satanás. Todo aquele que declara que conhece a Deus, ele pratica a vontade de Deus, ele vem para a luz e deixa as obras das trevas. Todo aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura e não pode continuar praticando as obras infrutuosas das trevas, porque de fato a luz, ela reprova todas as obras más das trevas. Por isso prossigamos em conhecer a Deus. A Bíblia fala lá no primeiro capítulo de Romanos. Primeiro capítulo de Romanos diz, e como não se importaram, nem tampouco buscaram conhecer a Deus, assim, então, Deus os entregou aos seus sentimentos de erro para desonrarem a Deus. Deus os chama a conhecer os seus caminhos. Deus os chama para o conhecer como Ele é. Porque certamente todos os caminhos de erro nos trarão a condenação. É por isso que Deus nos chama para conhecer os seus caminhos, porque Deus não vai nos tomar isento da culpa do pecado. Deus não vai nos tornar isento da culpa de nossas escolhas. Deus não nos tornará isentos inocentes da culpa do erro, porquanto a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. E o mesmo acontece com o ser humano, o homem.
que não faz questão de buscar conhecer a Deus, ele também não está isento da culpa do erro. Em Romanos capítulo 1 diz, como eles não quiseram e não se importaram de ter conhecimento de Deus, então Deus os entregou às suas práticas de erro. Então significa que as práticas do erro, elas acontecem pela ignorância de não querer saber de Deus, de não querer conhecer os caminhos de Deus, mas não nos isentam da culpa de não buscar conhecer a Deus. As práticas do erro, o pecado, não te tornam inocente quando você não faz questão de buscar conhecer a Deus e nem tampouco busca dar credibilidade à palavra de Deus. Isso não te torna isento do juízo final, isso não te torna isento da condenação eterna. Porquanto as pessoas elas desviam seu ouvido da palavra de Deus, achando que não vai haver uma cobrança em cima disso, mas haverá, acreditando que se não ouvirem a verdade, Deus não vai cobrar. Mas a Bíblia fala que quando não querem saber de conhecer a verdade de Deus, então Deus se afasta dessas pessoas e os entrega para praticar o erro. Mas isso não te deixa isento da culpa do erro, isso não te torna inocente das culpas do seu próprio erro, porquanto o homem ele é um ser racional e que Deus dá a ele o poder de dominar as suas ações, de saber discernir se suas escolhas são certas ou erradas, mas o homem insiste em praticar o que é errado, o que é mal aos olhos de Deus, e dizendo que Deus não olha para essas coisas, quando na verdade Deus, ele olha para todas essas coisas e manda que se arrependam e se convertam, porque certamente ele julgará todas as vossas ações, ele julgará todos os vossos maus caminhos, e já é hora de arrepender-se, de tornar-se para Deus, já é hora de converter-se, deixar todos os caminhos maus, é hora de renunciar todo o caminho de bebedice, todo orgulho, toda feitiçaria, todo engano e idolatria, para se tornar para Deus. Renuncia a imoralidade, renuncia ao sodomismo, renuncia às práticas sodomitas, imorais, profanas, os relacionamentos imorais, pessoas do mesmo sexo, são uma abominação para Deus. Deus, no princípio, os fez macho, os fez fêmea, assim Deus os criou segundo a sua imagem e semelhança. Por isso, torne-se para o Senhor Deus. Prossigamos em conhecer os seus caminhos. Prossigamos em buscar o conhecimento da verdade. Prossigamos em nos aproximar de Jesus Cristo, o qual é a verdade e a vida. Prossigamos em buscar a palavra de Deus e nos apartar de todo o pecado e todo o mau caminho. A Bíblia fala que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E isso a Bíblia está mostrando que Jesus é o único caminho para conduzir até a Deus. Então, certamente, não são todos os caminhos que podem nos levar para Deus. E se não são todos os caminhos que podem nos levar para Deus, significa que só Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. E se de fato Jesus é o único caminho que nos leva para Deus, então nós devemos nos voltar a buscar ter comunhão com Jesus, a caminhar com Cristo, a seguir os passos de Jesus, a imitar os caminhos de Cristo. Porque de fato Jesus é o único caminho para Deus. E de fato Jesus é o único que pode te levar ao Pai. Isso significa que não tem nenhuma senhora, nenhuma rainha e nenhuma medianeira, nenhum poder além de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala que ninguém há no céu e na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Então, certamente, é somente através de Jesus Cristo. Por isso que nós não pregamos a palavra em nome de uma religião, porque a religião não tem o poder de te salvar, mas Jesus tem. Por isso nós anunciamos a palavra de Deus em nome da Rainha do Céu, porque a Rainha do Céu não tem poder para te salvar, mas Jesus Cristo ele tem. Não anunciamos a palavra de Deus em nome de uma religião, porque Jesus não tem uma religião, mas ele tem um único caminho que nos conduz ao céu, e Jesus ele é o caminho.
Anunciamos essa palavra de arrependimento, porque é isso que Jesus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam e tornem-se para Deus. Porque certamente, brevemente, um dia, todos serão julgados segundo as suas obras diante de Deus, e Deus vai pedir conta de todas as ações, quer sejam boas ou quer sejam más. Por isso, arrependam-se, tornem-se para Deus, moradores da terra. Convertam-se ao Senhor, convertam o vosso vício em pranto, não tenha prazer, alegria no pecado, mas tenha tristeza no seu pecado, não orgulhem-se de vossas práticas imorais, mas arrependam-se em vergonha de vossas práticas maliciosas diante do Senhor, convertei-vos, arrependei-vos, porque certamente Jesus Cristo, Ele há de julgar cada pessoa segundo as suas ações, segundo as suas escolhas. A Bíblia fala que Deus deixou certeza que vai julgar o mundo. Isso Ele deixou certeza ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Eles se convertam. Deixa toda imoralidade, toda sensualidade, toda falta de vergonha pelo pecado deve ser abandonada. Vivemos uma geração que tem orgulho do seu pecado, uma geração que na verdade vê vantagem no pecado, quando na verdade o pecado é o maior inimigo do homem. Aquilo que você declara como bom, a Bíblia chama de mal, e a Bíblia vai falar, ai daquele que chama o certo de errado, e ai daquele que chama o errado de certo, para profanar os caminhos de Deus. Uma geração má, uma geração perversa, que na verdade está caminhando para o inferno e se nega a arrepender-se, porque de fato em Jesus Cristo, até esse século presente, até esse tempo em que ainda a palavra de Deus está sendo pregada na terra pela misericórdia, Jesus ainda é escarnecido, ainda é zombado, ainda é rejeitado. E a palavra de Deus fala isso numa das cartas que Paulo escreve. Está escrito que levam o Filho de Deus ao escárnio e ao vitupério. Levam ao escárnio e ao vitupério. Há pessoas que levam ao escárnio e ao vitupério a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. As pessoas estão escarnecendo. Da mesma forma, Jesus foi escarnecido. Esta geração escarnece da mensagem do Evangelho. Da mesma forma que Jesus foi zombado, esta geração também zomba do Evangelho de Jesus. Mas a Bíblia fala em Romanos, capítulo 1, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Talvez as pessoas não tenham vergonha de se embebedar e tomar certo tipo de ações vergonhosas, mas ter vergonha da palavra de Deus. Talvez essa geração não tenha vergonha de prostituir-se, viver de forma imoral, com certas roupas profanas, imorais, mas Deus certamente envergonha do pecado do homem. A Bíblia fala, ai desta geração, que de mim, das minhas palavras tiverem vergonha, porque certamente eu e meu Pai me envergonharei dele diante dos anjos no dia final. Muitas pessoas têm vergonha da palavra de Deus, mas têm orgulho do pecado. Muitas pessoas têm vergonha de fato de viver segundo a vontade de Deus, de declarar em Jesus Cristo a sua fé, mas têm orgulho do seu pecado. Mas a Bíblia fala para não se orgulhar dessas coisas. Mas antes devemos nos alegrar por saber que temos o nosso nome escrito no livro da vida. O orgulho do homem no pecado é algo mau, é algo perverso. O orgulho do homem em seu pecado leva para a condenação, porque é algo perverso diante de Deus. Mas nós devemos nos alegrar de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque de fato a Bíblia fala que nosso nome deve ser encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Boa noite. Aquele que pode dar ao homem a salvação. Aquele que pode transformar e regenerar. Só que até hoje, enquanto Jesus é conhecido pelas pessoas, e as pessoas, na verdade, se voltam a prostituir-se, a se embebedar, elas estão rejeitando Jesus Cristo. Até hoje, enquanto as pessoas conhecem Jesus, sabem quais são os caminhos, e que Jesus abomina, e os caminhos que de fato Jesus, Ele aprova, essas pessoas estão
praticando o mal, estão rejeitando a cruz, estão rejeitando o sacrifício do Filho de Deus, estão levando ao escárnio, ao vitupério, o Filho de Deus, que por nós certamente padeceu grande aflição, grande afronta, grande humilhação, para nos dar a vida eterna. Só que, infelizmente, as pessoas acham que a salvação é apenas você acreditar em Deus. Mas a Bíblia fala, se tu crês que só Deus faz bem, os demônios também acreditam em Deus, se estremecem. Não é só acreditar não, é praticar também. Não é só ter uma religião não, é viver a fé segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. É viver caminhando nas pisaduras de Cristo. Jesus fala, basta o servo ser como seu Senhor. Se o seu Senhor certamente ele padecer, não tenha dúvida que o servo também padecerá. Olha os ensinamentos de Jesus. Os discípulos estavam sendo perseguidos pelo Evangelho. Hoje as pessoas têm o seu nome nos cartazes, nos holofotes. Os seus nomes hoje são assoprados, são famosos, são pessoas bajuladas, até mesmo nas bancadas políticas. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a fé em Jesus Cristo, e quem coloca a fé em Jesus Cristo não tem a aprovação deste mundo. Quem está em Jesus Cristo não tem a aprovação deste mundo, porque este mundo é trevas, e a luz não tem parte com as trevas. A justiça não tem parte com a injustiça, e Cristo não tem parte com o Belial. Jesus não tem parte com a maçonaria, Jesus não tem parte com políticos, Jesus não tem parte com falsas religiões, ocultistas, macumbeiras, feiticeiras. Jesus não tem parte com as obras das trevas. Jesus não tem parte com Belial. Cristo não tem parte com Mamon. Mas as pessoas fazem cultos a Mamon, arrecadações de dinheiro, cultos onde visam riquezas e prosperidades. São cultos a Mamon, cultos onde fazem arrecadações em nome de Jesus Cristo, onde pessoas estão ostentando, onde estão lucrando altamente em cima do nome de Jesus. Ali não está sendo culto a Jesus Cristo, mas a Mamon. Arrependa-se, moradores, busca pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a verdade do Evangelho ela foi dada de graça, e de graça recebestes, pois de graça foi dado. Esta palavra hoje, infelizmente, muitas pessoas estão se apressando dela, para fazer uma fonte de lucro. Mas Jesus alertou que assim seria nos últimos tempos. Jesus disse que muitos viriam em seu nome e enganarão muitas pessoas. Muitas pessoas, de fato, se apossam do nome de Jesus, usando o nome de Jesus como uma fonte de lucro, fazendo o nome de Jesus uma marca, fazendo do nome de Jesus a sua empresa, fazendo do nome de Jesus uma patente para prosperar e para lucrar em cima. Mas Jesus alertou: saiam, fujam do meio da Babilônia, para que não venham se contaminar. Leia a Bíblia, se conforma com as palavras de Jesus Cristo, se conforma seguindo a palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco, disse assim Paulo na palavra do Senhor, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, esse então seja considerado anátema. Anátema significa maldito. E se alguém vem em nome de Jesus, mas não é de acordo com a palavra de Cristo, mas é algo diferente da palavra de Cristo, esse é um evangelho falso, um evangelho anátema, um evangelho maldito. E a Bíblia fala que devemos nos apartar do evangelho anátema, devemos nos afastar do evangelho falso. O evangelho verdadeiro está sendo pregado. O evangelho verdadeiro, você abre a Bíblia e você vê ele, você lê ele, você contempla ele. O evangelho verdadeiro, quando você abre a Bíblia Sagrada, você contempla o evangelho verdadeiro. Quando você ouve a Bíblia Sagrada, você está ouvindo o evangelho verdadeiro. Mas hoje, infelizmente, em vossas reuniões, tudo que ouve são coisas que Jesus não falou. Jesus falou em uma riqueza celestial, mas, infelizmente,
Há charlatões mercenários, falsos profetas, que falam de uma riqueza terrena, e como se essa riqueza terrena fosse de fato uma promessa de Deus. Mas Jesus não prometeu uma riqueza terrena. Jesus ele prometeu uma riqueza celestial, onde a traça ferrugem não destrói, onde ladrões não roubam, nem minam. E Jesus fala: onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Se o seu coração não estiver em Deus, a tua riqueza estiver nessa terra, se a sua riqueza for os bens materiais, se a sua riqueza for somente aquilo que você possui nesta vida, e não for a riqueza celestial, de nada disso adiantou. Você estará perdido na eternidade para todo sempre. Se sua riqueza não for a salvação, de nada adiantou granjear o mundo, de nada adiantou viver uma vida boa, de nada adiantou ter tudo que você desejou e buscou. Não adianta o fruto do suor do trabalho do homem se ele não tiver a riqueza celestial, se ele não tiver a salvação eterna. Nada desta vida, no final das contas, vai ter de fato recompensa alguma. Por isso que a Bíblia fala: não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, mas antes acumular tesouros diante de Deus, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, onde nem os ladrões nem minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A Bíblia fala que o tesouro do homem, a riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui. E por que a riqueza do homem não consiste nos bens que ele pode possuir? É porque é uma riqueza que é maior do que essa. É porque é algo que é mais valioso do que todo ouro e prata e todos os bens desta vida. E esse bem mais precioso, o ladrão não rouba, a traça não destrói nem a ferrugem, porque de fato Jesus ele fala de uma riqueza, e essa riqueza está no céu. E essa riqueza que está no céu não tem acesso pelos ladrões, e nem pela traça, e nem pela ferrugem. E é por isso que Jesus fala: buscar acumular tesouros diante de Deus. Prossigamos em conhecer os caminhos do Senhor. E assim diz a palavra de Deus: porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, os teus livros sairão como a luz. Como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Abão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus nos abateu, o povo antigo, através dos profetas. O papel de um profeta é alertar o povo, é repreender, exortar um povo que está vivendo no erro. Mas o profeta, infelizmente, segundo a palavra de Deus diz, eles não dão ouvidos. Jesus fala: o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Aos profetas eles não ouviram, mas eles pereceram. Aos profetas eles mataram, mas mesmo matando os profetas, a palavra de Deus não deixou de cumprir. Alguns foram presos, prenderam uma cisterna, Jeremias, mas não adiantou de nada. A profecia de Deus se cumpriu. O povo não entende que não adianta, não é o profeta, não é o mensageiro, mas é Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Pode silenciar o profeta, não adianta jogar ele numa cisterna para que a boca dele não continue proferindo as palavras de Deus. A palavra de Deus, ela vai continuar se cumprindo, mesmo o profeta anunciando, mesmo prendendo o profeta, mesmo jogando ele numa cisterna, num calabouço, a palavra de Deus, ela vai continuar tendo efeito. Mesmo jogando numa caverna junto de leões, mesmo jogando numa fornalha quente, ardente, a palavra de Deus, ela continua tendo efeito. Não importa. Não é o profeta que tem a importância. O poder está na palavra de Deus. Não adiantou prender Jeremias. Não adiantou jogar Daniel junto com os leões numa caverna.
Não adiantou pegar Mesaque, Sadraque, Abidnego e jogar dentro de uma fornalha ardente aquecida 7 vezes mais. Não adiantou. Não tem como lutar contra a verdade. Não tem como resistir à verdade. Não tem como fingir que não está ouvindo a verdade. Não tem como viver a sua vida no erro normalmente e não ter punição e não ter consequências. Não tem como viver a vida deixando passar desapercebido as vontades de Deus e fingindo que está tudo normal, porque não está. Mas antes Deus ordena que arrependam-se e tornem-se a Deus, porque Deus é benigno, Deus é misericordioso. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus é um justo juiz. Deus é um Deus que fez juízo no passado. Deus é um Deus que faz justiça no presente. E Deus ordena que todos venham arrepender-se, porque Ele determinou que vai julgar o mundo através de sua palavra. E a sua palavra diz que nem o ímpio, nem o idólatra, nem o imoral, nem o profano tem parte no reino de Deus. Nem o beberrão, nem o sodomita, nem o adúltero, nem o orgulhoso tem parte no reino de Deus. Por isso a Bíblia fala, arrependam-se, tornem-se para Deus. Todo sodomita deve se arrepender, deve deixar o seu relacionamento imoral, porque de fato nem o sodomita tem parte com o reino de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o homem para o homem, porque Deus não fez a mulher para a mulher, e Deus chama isso de imoralidade, Deus chama isso de algo profano. E antes que se arrependam, porque certamente Deus não tomará o culpado como inocente. Sabemos muito bem que Deus assim anunciou esta palavra como uma forma de alerta, mas porém uns fazem questão de escarnecer, outros fingem como se nada estivesse acontecendo, mas assim, para se cumprir a palavra de Deus que diz, alguns darão ouvidos, mas porém outros taparão os ouvidos para não ouvir a verdade, dando ouvidos então a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Romanos capítulo 1 diz, como eles não quiseram saber do conhecimento de Deus, Deus os entregou as suas práticas imorais para desonrar em si mesmos, em seus próprios erros, para assim envergonhar a Deus em os vossos corpos. E como não quiseram saber de Deus, a Bíblia fala que então foram entregues aos seus próprios erros para viver segundo a vontade do seu coração, desonrando a si mesmo, mas porém Deus não deixa isento da culpa do erro. Deus não deixa o homem viver no erro sem ser isento das suas culpas ou consequências, mas antes está anunciando que se arrependam. Sodomitas, arrependam-se. Imorais, arrependam-se. Sodomitas, convertam-se ao Senhor. Idólatras e adúlteros, arrependam-se. Todo feiticeiro deve renunciar à sua feitiçaria para adorar o único Deus. Não devemos dobrar os joelhos diante de Exu, porque Exu não pode salvar. Não devemos confiar em guias, porque só há um guia verdadeiro e é o Espírito Santo da verdade. Não devemos confiar na Senhora, porque a Bíblia fala que antes bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Não devemos confiar nos caboclos, devemos confiar no poder de Deus. Devemos colocar a nossa fé no poder de Deus, que no princípio criou os céus e criou a terra, e disse, pois certamente ao homem que não voltasse ao fruto do pecado. O fruto do pecado é a desobediência. A desobediência te leva a um caminho oposto. E o caminho oposto te leva a uma consequência chamada condenação. Por isso a Bíblia diz, antes como filhos amados, dá ouvidos à palavra do vosso Deus e tudo irá bem. Ou seja, Deus tem um conserto com aqueles que ouvem a sua palavra e seguem. Deus tem uma aliança com quem de fato tem uma aliança com Ele. A aliança com Deus é através do seu conserto, através de seus caminhos, através dos seus estatutos. E a palavra de Deus nos propõe esse estatuto. Por isso assim está escrito. Mas eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus é mais importante do que todos os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Deus, como fez Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim.
fizeram aliança com a morte, com o inferno, como diz em Salmo. O Salmo diz que fizeram aliança com a morte, com o inferno. De fato, a aliança com a morte e com o inferno é um caminho de perdição, é um caminho de erro, é um caminho de pecado, é a aliança com a morte e com o inferno. Porém, a Bíblia fala que não deram ouvidos às palavras de Deus e apresentaram sacrifício para Deus, mas Deus não quer sacrifício. Misericórdia, Deus ele quer e não sacrifício. Deus tem mais prazer na misericórdia do que no sacrifício. O sacrifício Deus rejeitou, mas antes Deus procura a misericórdia. A misericórdia do homem é mais importante do que o seu sacrifício. Porém, as pessoas acham mais fácil apresentar o sacrifício. Alguns levam o seu dinheiro até um altar de fogueira santa, mas Deus não quer o seu dinheiro. Alguns levam o seu corpo ao flagelo, pagando promessas, caminhando longas distâncias, mas Deus não quer o teu sacrifício. Alguns fazem longos jejuns, mas sem obediência a Deus se torna sacrifício de tolo. Alguns se mutilam, alguns fazem penitência, mas Deus não quer o sacrifício, Deus quer a misericórdia. A misericórdia é melhor do que o sacrifício. O profeta Sofonias, ou melhor, profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, está escrito: porventura o Senhor Deus tem tanto prazer nos sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Não, antes, melhor é obedecer do que o sacrificar. Os sacrifícios não são tão importantes como a obediência. Deus quer obediência e não sacrifício. Guarda teu dinheiro, oferece para Deus a sua obediência. Guarda teu sacrifício, suas promessas não servem de nada. Deus quer a obediência. Guarda todo tipo de penitência. Deus não quer penitência. Deus não quer você se prostrando diante de uma imagem de escultura. Deus abomina a idolatria. Deus não divide sua glória com ídolos e nem com imagem de escultura. Apresenta para Deus a obediência e não o sacrifício. Porque de fato Deus do passado continua sendo o mesmo Deus do presente. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que, porém, já tem um sacrifício que foi oferecido há mais de 2000 anos atrás. Jesus foi oferecido como sacrifício, o Cordeiro vivo, que foi enviado para tirar os pecados, para trazer o homem para Deus, para purificar o homem, fazer-lhe uma nova criatura. Mas, porém, as pessoas estão rejeitando, colocando de lado esse sacrifício, estão oferecendo sacrifícios que fazem através de suas ações, e Deus não quer o sacrifício das ações do homem. Não são as obras que salvam o homem, mas o homem que entende qual é os caminhos que Deus propõe. De fato, tem obras boas que Deus honra, obras boas que Deus aprova. Busque o conhecimento de Deus, que é mais importante do que você pagar promessa, do que você fazer sacrifício ou penitência. Busca o conhecimento de Deus, que é valioso, mais do que todas as coisas nessa vida, que é mais valioso do que o ouro, a prata ou qualquer coisa que há nesta vida. O conhecimento de Deus é mais importante do que qualquer coisa concernente a esta vida. O conhecimento de Deus é a chave do céu. O conhecimento da palavra é a chave do céu. É a chave da salvação. É o que nos conduz à verdade. É o que nos guia e nos leva para Cristo. É o conhecimento. E a Bíblia fala lá no profeta Oséias, no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque rejeitou o conhecimento de Deus. O povo está sendo destruído, levado a caminhos ímpios, caminhos imorais, caminhos de feitiçaria, caminhos de orgulho, sentimentos imorais, sentimentos de soberba, porque está rejeitando o conhecimento de Deus. Rejeitar o conhecimento de Deus é uma soberba. As pessoas, elas de fato rejeitam o conhecimento quando vê que uma pessoa tem menos da sua idade, menos da metade de sua idade, por exemplo. Já não ouvem, porque há uma soberba no seu coração, uma resistência de dar ouvidos. Só que a Bíblia fala que nós devemos ser sempre prontos para ouvir e
tardios para estar falando. Ou seja, tem pessoas que nunca vão, de fato, chegar a uma fé perfeita diante de Deus, porque tem uma soberba no seu coração. Querem sempre estar prontos para ensinar e falar, corrigir, mas nunca dispostos a ouvir e praticar. Nunca dispostos a serem corrigidos e aprender. Mas o conhecimento de Deus é mais importante do que todas as boas obras, do que todos os caminhos aplausíveis ao homem, do que todos os sacrifícios e ritos religiosos. O conhecimento de Deus nos leva à salvação. Por isso, prossigamos em conhecer a Deus como Ele é. Prossigamos em conhecer os seus caminhos, porque os seus caminhos nos salvam. Prossigamos em buscar a salvação. Aleluia! Glórias ao Senhor Deus. Mas assim a Bíblia fala, eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram levosamente contra mim. Como Adão transgrediu a aliança com Deus, assim o povo transgride também a aliança com Deus. O homem prossegue transgredindo a aliança com o Senhor Deus. O homem prossegue. Muitos que me ouvem têm prosseguido, têm caminhado adiante em um caminho de transgressão, de desobediência a Deus, um caminho que conduz à perdição. Transgridem a aliança com Deus como fez Adão. Como que Adão transgrediu a aliança com Deus? Fazendo aquilo que Deus falou para não fazer. E é justamente isso que estão praticando. Aquilo que Deus mandou não praticar. É isso que estão praticando. Tudo que é detestável que Deus manda não praticar, as pessoas andam praticando. Andam praticando na face da terra todo tipo de mal. Andam praticando na terra todo tipo de coisas detestáveis diante de Deus. Malícias, impiedades, depravações e orgulhos, soberbas e imoralidades, relacionamentos imorais, relacionamentos profanos, e seguindo um caminho de bebedice, seguindo um caminho de idolatria, seguindo um caminho de feitiçaria, seguindo com um coração orgulhoso, seguindo um caminho de perversidade. Tudo que Deus, na verdade, Ele tem reprovado, as pessoas têm aprovado. Aquilo que Deus tem chamado de mal, muitos têm chamado de bom. Aquilo que Deus tem chamado de bom, as pessoas falam que é mal. Por isso a Bíblia fala que Deus não tomará como inocente o homem que tem transgredido a sua palavra. Lá no profeta Isaías fala no capítulo 24, no versículo 6. Na verdade, a terra está contaminada por conta dos seus moradores. Por conta dos seus moradores transgridem a aliança com Deus. Quebram os estatutos, quebram a aliança. Assim, a terra, ela segue contaminada e desolada, e todos os moradores que nela viverem segundo esses caminhos perecerão e certamente padecerão. O profeta Isaías fala no capítulo 24 que os moradores da terra contaminaram a terra. Contaminaram a terra com todo tipo de pecado. Deus criou um homem reto e fez tudo certo em seu coração. Mas a Bíblia fala que os homens se desviaram para praticar o mal, inventaram muitas invenções más diante do Senhor, descobriram sentimentos maus diante de Deus e prosseguiram a caminhar em caminhos maus. Escolheram caminhos maus e dizem que Deus não olha para essas coisas e fala que Deus de fato só quer um coração bom. Só que na verdade é muito mais além do que isso. Não é coração que agrada a Deus. A Bíblia fala que Deus ele julga as intenções que estão no coração e ele faz separação entre as intenções más e boas do coração do homem. Mas não são as intenções que vão levar o homem para a salvação. As intenções mais condenam do que salvam. A Bíblia fala que sabendo se teu coração é mau diante de Deus, saiba que se seu coração é mau diante de Deus, maior é Deus do que o seu próprio coração. Do coração surgem os adultérios, surgem as imoralidades e feitiçarias e fornicações. Do coração surge todo tipo de bebedice, orgia, orgulho, glutonaria. São essas coisas que vêm do coração do homem. E Jesus fala isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15.
São essas coisas que surgem do coração. Então, se Deus está olhando para o coração, então é bom nós buscarmos purificar o coração. Se Deus de fato está olhando para as intenções do coração, então, certamente, arrependam-se de todas as intenções más, se arrependam de todos os sentimentos maus, se arrependam de todo o caminho mau, se arrependam de todas as práticas más que estão no coração, porque Deus ordena isso, que arrependam-se. Esta é a palavra do Evangelho, esta é a base do Evangelho. Arrepender-se e tornar-se para Deus, deixar o mau caminho e seguir o verdadeiro caminho, a qual é Jesus Cristo. Tornemos ao Senhor. Como as hordas de salteadores, que esperam alguns, assim a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso, se eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a fornicação de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Essa é uma exortação de arrependimento da parte de Deus. É uma exortação a renunciar ao pecado. É uma exortação da parte de Deus para arrepender-se e deixar o mau caminho. Para deixar todo o caminho de pecado. E todo sentimento de pecado, todo produto do pecado, ou seja, o sentimento, a prática do pecado, devemos assim renunciar, ou seja, afastar, rejeitar, deixar todo erro. Deixe todo o caminho de erro. Cidade glória, pouco tempo resta. O tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. O dia está se aproximando. Prossiga para conhecer a Deus. Prossiga para conhecer os caminhos do Senhor. Prossiga avante. Aleluia. Prossiga avante com Cristo. No verdadeiro caminho, a qual é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Não existe outro caminho, é Cristo. O caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Aleluia! Ou seja, não existe nenhuma igreja específica na terra que te leva para Deus. Não existe na terra nenhuma denominação específica para te levar a Deus. Existe só um caminho. Está escrito em João 14, é Jesus o caminho. É Cristo o caminho. Não tem uma religião específica para te levar ao Pai. Não é uma religião, é Jesus. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esta palavra é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E todo aquele que crê também pratica. Porque aquele que pratica, ele vem para a luz. Para que suas obras de trevas que são más possam ser abandonadas. E não venham ser praticadas. Todo aquele que vem para a luz, deixa todo o caminho mau, todo o embaraço dessa vida. Todo aquele que vem para Cristo, não anda perdido, mas deixa todo o caminho de perdição. E todo embaraço desta vida. Por isso a Bíblia fala, prossigamos em conhecer a Deus. Quem que nos leva a conhecer a Deus? Seria um pastor ou um padre? Não. É o próprio Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz compreender as palavras de Deus. Que nos faz interessarmos pela palavra de Deus. Se uma pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, ela de fato não se interessa pelas palavras de Deus. E você sabe que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, quando essa pessoa se interessa pela palavra de Deus, e essa palavra, ela entra no seu coração e traz frutos de arrependimento. E aí aquela pessoa que praticava o mal não pratica mais. Assim a Bíblia fala, aquele que mentia não minta mais, e venha cada um falar a verdade ao teu próximo. O que matava não mate mais, e o que roubava não roube mais.
E assim é dentro do coração do homem a palavra de Deus. Leva o homem ao arrependimento, a uma conversão. Produzam bons frutos diante de Deus. Arrependam-se. Se não nascer de novo, não podes entrar no reino de Deus. Disse Jesus Cristo: é verdade, eu vos digo, se não se tornardes puros como uma das crianças, não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, o que nos leva para o reino de Deus não são boas obras e boas ações, mas de fato é ter um coração parecido com o de uma criança, porque o coração de uma criança está, de fato, parecido com o coração de Jesus. Pureza, a verdade, ou seja, não há orgulho, não há malícia, não há depravação, não há avareza, não há sentimentos maus. Não, de fato a inocência ela só está no coração transformado por Jesus. Ou seja, é isso que nós devemos buscar diante de Jesus, ter um coração transformado, ter um coração purificado pelo precioso sangue de Jesus. É possível quando nós tornamos a arrepender-se e a voltar para os caminhos de Deus. Por isso, prossigamos em conhecer a Deus, prossigamos em conhecer os seus caminhos, prossigamos em buscar pela verdade, prossigamos em buscar pela salvação, prossigamos em buscar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. E desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado pela força. E aqueles que muito perseveram, e aqueles que muito empregam força, entram no reino de Deus. Existe esforço, existe uma perseverança, existe. Diante de Deus deve ter um esforço, uma perseverança. E a Bíblia fala: prossigamos em conhecer a Deus. Devemos ter esse esforço de prosseguir a caminhada com Cristo. E a caminhada com Cristo ela é espinhosa. Não é só vitória, não é só bênção. Mas, de fato, a Bíblia fala que aquele que venceu todas essas coisas, ou seja, todas as aflições dessa vida, todas as dificuldades dessa vida, ou seja, a Bíblia está falando que vamos padecer grandes aflições por amor de Cristo, padecerão e sofrerão grandes aflições por amor de Cristo, mas porém, aquele que vencer herdará todas as coisas, e então se assentará na mesa do rei, e Jesus assim diz: se assentará na mesa do rei, cearei com ele, e ele ceará comigo juntamente com meu Pai. De fato, quantas pessoas querem se assentar na mesa do rei? Quantas pessoas vão querer ceiar junto com Jesus? Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão do pecado para se sentar na mesa do rei, para cear com Jesus Cristo? Quantas pessoas estão dispostas a deixar todo o pecado, a deixar todo o sodomismo, a deixar todo o caminho de orgulho e sentimento profano para se sentar na mesa de Cristo? Nós devemos estar com a alma purificada, devemos estar limpos, purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Para entrar pelas portas da cidade, a Nova Jerusalém, o céu de glória, necessário é lavar sua alma, purificar de todo o pecado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós temos a purificação da alma. Por isso, purificai-vos, lavai-vos a vossa alma diante do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se, convertam-se, tornem-se ao Senhor, busque a sua benignidade, a salvação, a qual é um dom de Deus. Se é dom, é porque é um presente. E se é um presente, é porque não tem valor. Se você não tem que pagar, então logo, de graça, receber-se, de graça foi dado. Se Jesus te deu a salvação como um presente gratuito, o porquê que as pessoas ainda continuam insistindo em pagar valores para se sentirem confiantes em Deus? Por que as pessoas ainda continuam me xingando, pagando valores para se sentir
confiantes e merecedores da graça, do poder ou das bênçãos celestiais. Nada que se alcance de Deus pode ser alcançado com preços ou valores. Mas, infelizmente, as pessoas estão depositando a sua confiança e também a sua fé, que podem, de fato, alcançar algo de Deus, quando dão um valor X ou Y. Mas a Bíblia fala que de graça recebestes, de graça foi dado. Jesus fala os profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. O que eles devoram? Primeiro, usa o nome de Jesus para arrancar a sua verdadeira fé e coloca em seu coração a falsa fé. E depois de terem feito isso, fazem de vós 2 vezes mais merecedores do inferno. Assim Jesus fala no Evangelho de Mateus. Os fariseus, eles percorrem por diversos lugares na terra, e tendo eles feito um prosélito, eles vão e fazem daquela pessoa 2 vezes mais merecedores do inferno. Ou seja, através de um falso ensinamento, através de um caminho mau, através de uma falsa doutrina, através de mandamentos de homens, eles fazem essa pessoa se tornarem merecedores do inferno 2 vezes mais. Nós tome cuidado com os falsos ensinamentos. Você tem a Bíblia, leia a Bíblia. Compare a Bíblia com os ensinamentos dos pseudos homens de Deus. Compare os ensinamentos da Bíblia com os ensinamentos dos chamados apóstolos e profetas de Deus. Compara as palavras de Cristo com as palavras dos chamados homens de Deus. Aleluia, assim Jesus falou. De tudo que se tem ouvido, examina tudo. E dali você retém o que é bom. Mas não é o que é bom, segundo a minha definição de bom. Mas a segunda definição de Deus do que é bom. A definição de Deus do que é bom está na palavra. A nossa definição do que é bom, de fato, aprova aquilo que é mal diante de Deus. A definição do homem para aquilo que é bom, de fato, é o que Deus tem reprovado. Por isso que a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Não ouça as definições do seu coração do que é bom. Não siga o seu coração, porque ele é enganoso. O coração do homem é enganoso e mais enganoso do que todas as coisas nesta terra. O coração do homem engana a todo momento, a todo instante. O leva a um caminho mau. Mas prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em buscar a salvação. Pois a salvação está próxima. Jesus quer salvar. E Jesus, de fato, está com suas mãos estendidas para ajudar o homem a alcançar a salvação. Jesus está com seus ouvidos abertos para ouvir o clamor de arrependimento, para o homem encontrar o perdão. Jesus está com suas mãos estendidas para te levar para a salvação, para te entregar a coroa da vida eterna. Nós prossigamos para o alvo, que é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Devemos mirar para Cristo, sem medo de errar, porque lá está, de fato, a nossa salvação em Jesus. E a salvação é um dom de Deus. Não é por merecimento. O homem não merece salvação. Não é merecimento, não é mérito de bom comportamento, de boas ações, não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que está em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que nenhum homem se glorie a salvação. E de fato muitas pessoas se gloriam como se pudesse alcançar a salvação por obras. Religiões que acham que a caridade dá ao homem salvação e dá ao homem direito de perdão. Não. A caridade não perdoa pecados, mas Jesus perdoa. A caridade não salva o homem, mas Jesus salva. Por isso tornemos para Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E deixe todo mundo para os seus maus caminhos. E torne-se para Deus. Que o Senhor Deus possa ajudar a encontrar a salvação. O caminho é Cristo.
dirigir, ela o diz. E a fugir com o emblema. Glória a Deus, irmãos. Pai do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos finalizar por aqui. Até que o Senhor nos concedeu a palavra. Até que o Senhor nos abriu a palavra. E até que foi pregada a mensagem do Evangelho. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor, proclamar. Leva minha